O primeiro automóvel do Ceará desembarcou na antiga Praia do Peixe, em Fortaleza, trazido num navio a vapor dos Estados Unidos. Era manhã do dia 26 de março de 1909 e uma multidão assombrada veio olhar mais de perto aquela novidade. Afinal, na cidade com apenas 3 grandes avenidas e nenhuma sinalização, ainda imperavam as carroças e os bondes puxados por animais. O veículo era um Rambler de segunda mão, comprado por R$8.000 por 2 cearenses, Meton de Alencar e o genro dele, Júlio Pinto. Tudo incrível, tudo maravilhoso, mas havia um probleminha. Ninguém sabia ligar o carro. Olá, amigos da história! Foi assim que aquela máquina super moderna na época acabou sendo puxada por um jumento. Como conta o livro de memórias Coisas que o Tempo Levou, de 1938, do autor, o jornalista Raimundo de Menezes, que relatou: formou-se ao redor do veículo e daquele jumento histórico uma verdadeira procissão de curiosos que acompanhou religiosamente rua afora, observando-lhe os menores movimentos, notando-lhe o funcionar das rodas e admirando o ruidar barulhento de sua buzina. Puxado pelo jumento, o carro percorreu 1 quilômetro entre o prédio da alfândega até o Cassino Cearense, um cinema, onde foi recebido pelos novos proprietários. No caminho foi seguido pela garotada em festa e a cidade toda, claro, parou para ver aquela cena. Acontece que, mesmo que soubessem dirigir, os donos não puderam fazer nenhum passeio imediato, pois sem a ajuda do jumento o veículo se deslocou muito pouco e logo estancou. Daí foram necessários dias de estudo para entender como o motor do automóvel funcionava, sob os cuidados de Roberto Muratori e o Dr. Meirelles, que podemos considerar aqui como os primeiros mecânicos de Fortaleza. Um atribuía o insucesso aos dentes da engrenagem de distribuição, enquanto o segundo, por sua vez, atirava a responsabilidade às manivelas, diz o livro de Raimundo de Menezes. Mas depois, guiado pelo português Rafael Dias Marques, o automóvel se movimentou bem devagar por apenas alguns metros e enguiçou novamente. Foi aí que outros 2 homens, Clóvis Meton e Alfredo Euterpino Borges, passaram a cuidar do veículo e fazer experiências com ele. Sempre que era colocado na rua para rodar, o carro chamava tanta atenção que eles passaram a fazer os testes durante a madrugada. Quase sempre o veículo enguiçava e era necessário desmontar ali mesmo, no meio da rua, para verificar qual era o problema da vez. Como o motor ficava abaixo do veículo, era preciso arrancar toda a carroceria do carro sempre que isso acontecia. E mesmo na calada da noite, sempre acompanhados pela população. E assim os 2 foram indo cada vez mais longe. Mas sem especialistas no assunto e sem peças de reserva, os pneus se desgastaram e foram substituídos por uma gambiarra feita de madeira e com aros de ferro. Na estrada de Messejana, a tampa do radiador se perdeu e Júlio Pinto, comerciante dono do carro, anunciou nos jornais que gratificaria generosamente a quem encontrasse e devolvesse. Começou então uma procissão de pessoas ao local à procura da peça, mas como ninguém sabia o que era um radiador, todo dia uma romaria de gente aparecia com algum pedaço de ferro diferente na mão. Por causa da barulheira do motor e dos holofotes que ainda eram novidade na noite cearense, a população apelidou o carro de Mal Assombrado. Depois, outros automóveis começaram a aparecer na cidade e o Mal Assombrado foi desmontado para sempre. O motor do Rambler foi vendido para trabalhar um pouco mais puxando uma roda, uma bolandeira de fazer farinha. E já que estamos falando nisso, você sabia que a partir de 1871, portanto no tempo do Império, o Brasil importou cerca de 5 ou 6 modelos de veículos de autopropulsão, conhecidos como Thomson
Road Steamers. Essas máquinas a vapor circulavam nas vias públicas para o transporte coletivo urbano e a primeira estreou em Salvador, na Bahia. Tinha rodas de borracha, que era uma tecnologia inovadora na época. Em novembro de 1891, chegou ao Brasil o primeiro veículo motorizado que desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo. O modelo que veio de Portugal era um Peugeot e o dono seria conhecido mais tarde como o pai da aviação. Sim, o carro pertencia a Santos Dumont, que tempos depois acabou passando o veículo para o irmão mais velho, Henrique. Um inventor paulista, Cláudio Bonadei, foi o homem que criou o próprio carro. Ele utilizou um motor de origem inglesa para desenvolver um protótipo. O automóvel foi finalizado no ano de 1905 e só depois disso o inventor percebeu que o carro era maior que a porta da garagem da casa dele. Mas aí o Bonadei derrubou umas paredes e deu tudo certo no final. E um dos pioneiros da indústria automobilística do Brasil nos anos de 1950 foi Joaquim Garcia, que criou o Joagar, carro batizado com as iniciais do nome e do sobrenome dele. Joaquim era mecânico, utilizou peças criadas por ele mesmo e desenvolveu o automóvel no quintal de casa. Ao todo, ele fabricou 9 unidades do veículo. Até mesmo o presidente da República, Juscelino Kubitschek, chegou a dirigir um desses carros. Aproveitando para dizer também que o canal já falou sobre o primeiro acidente automobilístico do país, envolvendo ninguém menos que o poeta Olavo Bilac, a uma velocidade inacreditável. O canal falou aqui também da Berta Benz, que era esposa do criador do automóvel movido a gasolina, até chegar mais tarde na Mercedes-Benz alemã que a gente conhece. Ela foi a primeira pessoa na história a dirigir um automóvel a uma longa distância. A mulher pegou o protótipo escondido do marido, viajou 100 quilômetros em 3 dias e foi consertando o carro numa estrada para carroças, abastecendo em farmácias. Foi incrível. Aqui no canal também já se falou do trampolim do diabo, que tinha esse nome por causa do trajeto que desafiava a perícia dos pilotos no Circuito da Gávea, que foi uma das provas automobilísticas de rua mais incríveis e perigosas já concebidas entre os anos de 1933 e 1954 no Rio de Janeiro. Também tem o vídeo do Gurgel Itaipu, que foi o primeiro carro elétrico brasileiro, lançado em 1974. Para abastecer, bastava ligar na tomada. E por que esse projeto não prosperou? Descubra tudo isso conferindo nos links disponíveis ao longo deste vídeo, aqui mesmo, basta clicar. Muito obrigada por assistir, se inscreva no canal se ainda não fez isso, por favor, e até a próxima com uma História a Mais.